Sem estratégia, sem intencionalidade, isso não vai funcionar. Você tem que saber comunicar isso para o seu paciente. Você tem que saber atrair esse desejo dele através da sua comunicação para que ele realmente se sinta à vontade de estar ali com você, de esperar essa data chegar. Porque senão, você não sabendo comunicar isso para ele, ele simplesmente sai dali, do WhatsApp com você, e marca em outro que está disponível. Porque você só foi mais um. Você não pode ser mais um profissional. Você tem que ser a profissional. Então, você tem que saber realmente agregar valor aí no paciente de alto valor. Ué, o paciente ele não te escolheu? Por que não tratar ele de maneira diferente? E fechando a agenda com uma estratégia e intencionalidade, tudo vai mudar. Então, sim, não adianta você. Não, perdão, a pergunta foi, né? Camila, você está me dizendo então que é só fechar a agenda? Não, não é só fechar a agenda. Precisa ter estratégia e intencionalidade em tudo isso, tá? A Keila, o seu espaço é maravilhoso e tem um diferencial. Muito obrigada, Kê. Você é muito especial mesmo, você sabe, né? Eu sempre mando uma mensaginha para ela, a gente conversa, muito querida mesmo. Harmonize FSA. Boa noite. Coloquem para mim aí as harmonizadoras que estão online, aí ao vivo comigo. Quantas vezes vocês atendem no mês? Se é todos os dias, se tem datas fixas, eu vou amar que vocês compartilhem isso comigo, tá? Vamos lá, uma segunda dúvida que vocês enviaram, que daí eu trouxe esse conteúdo aqui, né? O problema, Camila, é que no meu prédio eu sou eu sou mais uma. Ou na minha rua eu sou mais uma. Tem mais 6 harmonizadoras, e se eu bloquear a minha agenda e usar esses gatilhos, eu vou ser prejudicada. Porque ele quer fazer no dia do procedimento. Ah, entendi. Ela quis dizer aqui que se ela fechar as datas de atendimento dela, só no prédio dela, na rua dela, tem mais 6 harmonizadoras. E se ela fechar a data, a pessoa deixa ela e vai para outro. Sim, se você não tem estratégia e não tem intenção em tudo que você faz com esse paciente, ele vai sim te deixar. Por isso que é importante ter essa estratégia. Ao mesmo que essa paciente que eu falei para vocês que eu agendei ela hoje, ela está aqui em Assis, ela é de outra cidade, ela conversou comigo isso na segunda-feira, foi ontem de manhã, quando foi me chamado no Instagram. E ela falou para mim, ela falou assim, Camila, eu quero ir amanhã, porque amanhã eu já tenho a minha unha e eu quero aproveitar a viagem. Eu expliquei para ela poderia ter falado, não, então tá bom, eu agradeço e vou passar em outra, como tem muitas harmonizadoras aqui da minha cidade também, muitas. Então assim, não, ela esperou, ela fez o Pix agora para mim, tá pago o Pix. Ela falou, não, então eu vou dia 30 mesmo, diante de tudo que eu fui conduzindo ela. Por quê? Tem estratégia, tem atendimento, tem o processo de condução, tem o processo do encantamento, tudo isso é muito importante. Então, não, pode ficar despreocupada. Na minha cidade, inclusive aqui, a minha cidade, olha para vocês verem, para quem está me acompanhando aqui. Eu vim de uma cidade de 20 mil habitantes, a cidade que eu estou hoje tem, em média, 100 mil habitantes. E aqui a cidade é Assis, o pessoal fala que é a cidade dos médicos. Além de ter duas faculdades de medicina, uma faculdade de medicina, vai vir a segunda agora, mas tem muitos, muitos médicos aqui na nossa cidade. É conhecida como a cidade dos médicos. Inclusive, no bairro que eu estou situada, na minha avenida, é uma avenida onde só tem médicos. Então, para harmonizadores aqui não falta. Então, tem muito harmonizador. Eu poderia achar que para mim seria difícil porque eu seria só mais uma, mas não. A minha maneira de lidar com isso é de olhar e querer me diferenciar e atender o paciente que admira o meu trabalho, que tem vontade de passar com a gente aqui, entendeu? Então, não. Cidade pequena não é desculpa. A quantidade de harmonizadores que tem do seu lado, do outro lado, não é desculpa. É a maneira como você conduz o paciente, como você tem o seu posicionamento, a maneira que você está ali, mostrando ser uma profissional ideal para esse paciente. E isso é uma crença instalada na nossa mente. Achar que... Porque, pensa comigo, a gente pensa que o nosso concorrente, por exemplo, é o vizinho que está do lado, é o vizinho que está do outro lado, é a harmonizadora da minha cidade. É lógico que não. De maneira nenhuma. Não são somente eles que são ali... Cara, liga um somzinho para mim. Não são só, por favor, não são somente eles essas harmonizadoras que vendem o mesmo trabalho que eu, que são as minhas concorrentes. No Instagram, por exemplo, para você hoje segurar a atenção de um paciente, é muito mais difícil. Por quê? Porque o paciente pode estar assistindo minha live aqui, vocês agora, e clicar, porque não está com o paciente assistir, e ir para outro lugar. E nem sempre outra pessoa que ensina o que eu ensino. E aí que tá. Então, a gente tem uma crença instalada que, nossa, é o fim do mundo. Mas não. Se você se diferencia no mercado, você tem um processo de condução, você mostra firmeza para o seu paciente, clareza, você mostra que você tem resultado, que você garante isso para ele, não há. E não existe concorrente para isso. E o concorrente, como já fiz outras lives, ele serve para 2 motivos. Um, para você olhar o que ele faz e fazer melhor, e para você olhar também o que ele não faz e fazer. Então, esquece essa crença de achar que porque você está numa cidade pequena, ou até mesmo porque tem um monte de harmonizadora do seu lado atendendo, e se você fechar a sua agenda isso vai te atrapalhar, é engano seu. Engano seu. 3, a nossa última objeção, que é a dúvida aqui, tá?
Silmara, seja bem-vinda. Doutora Rafaela Salgado, a Nath, sejam todas bem-vindas aqui na live, tá? Se tiver doutora aí, comenta aqui para mim que eu vou ficar feliz de saber que vocês estão aqui consumindo meu conteúdo. Inclusive, eu recebo mensagem de vocês agradecendo porque já coloca em prática aquilo que ensina e já está aumentando o faturamento. Bora lá. Camila, mas olha aqui. Eu deixo o café lá no dia, eu compro um bolo, mas ainda assim eu não estou conseguindo atrair o paciente. O que eu estou errando? Olha só, não está tendo estratégia, não está utilizando ali os gatilhos mentais soberanos que são aplicados desde o processo da atração do paciente, que é uma das coisas que vocês têm muita dificuldade de atrair esse paciente, não está tendo posicionamento. Não é assim, eu abro a minha porta, ofereço bolo e café. Lógico que não. Se fosse assim, a feira estava lá, está aberta para todo mundo. Mas não é dessa maneira que você atrai o paciente. O paciente de alto valor, não. Que é o paciente que ele gosta do quê? De ser respeitado, de ser bem recebido, de ser escutado. Olhar para esse paciente não como um saquinho de dinheiro, mas como uma pessoa. Eu sempre falo para as minhas pacientes assim, olhar para minha paciente assim, eu faria para minha paciente, eu faria para minha mãe o que eu estou fazendo para essa paciente? Sim. Então eu faço para a paciente. Eu faria para minha mãe o que eu estou fazendo para essa paciente? Não. Então, quando nós temos ali, né, o nosso processo de condução, ele é verdadeiro com o paciente, que é o paciente de alto valor, que valoriza o nosso trabalho, é totalmente diferente. Então, tudo isso começa desde o processo da atração. Então, precisa, sim, ter posicionamento, não é só abrir as portas e falar, olha aqui o bolo e o café o dia que você vier. Não é dessa maneira. Uma maneira que não é, tá? Olha só, uma maneira que não é ideal é você bloquear a agenda do nada. Isso não pode acontecer. Eu tô aqui hoje, gente, então a partir de hoje, sabe, eu vou começar a atender em datas fixas. Não. Sem estratégia, achando que de fato ali você não ter os dias disponíveis é que vai fazer você agendar, o paciente agendar. Não, isso não vai acontecer. Não caia nessa balela também. Tem que ter estratégia, porque eu não tô aqui, eu tô aqui para mostrar para você e ser especialista do seu faturamento. Eu não tô aqui para levantar a bandeira que eu sou a favor de fechar a agenda sem estratégia, de maneira alguma. Como eu falei, estou falando desde o começo da live, é ter intencionalidade, ter uma conduta certa, uma conduta assertiva, posicionamento, para você não perder essa paciente. Porque assim, imagina você sair daí falando, olha, Camila, você viu, menina? Atendia todos os dias, agora não atende mais. Do nada, menina, fechou a agenda, porque virou estrela agora, né? Tá vendo? É desse jeito que é a comunicação lá. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque se você não tiver, é muito importante você alinhar ali a sua comunicação de uma forma assertiva, com estratégia, intencionalidade, saber como que usa os gatilhos mentais soberanos em conjunto de uma forma correta. Porque daí sim, eu garanto para você que você vai ter resultados extraordinários. E você pode também, até mesmo, como que eu posso começar a fazer isso? Começar mostrando para o paciente, por exemplo, ali o seu dia a dia nas redes sociais, mostrar que você tem um diferencial no seu atendimento. Eu sempre posto nas redes sociais o carinho que eu tenho pelo paciente, coloco ali a foto do bolinho que eu vou receber o paciente. Tem paciente que chega aqui, senta e fala, aceita ali, a gente tem um cardápio ali, né? O paciente chega, senta, aceita, não. Você tem certeza que vai querer fazer um bolinho? A Paula que fez. Então dá um pedacinho para mim. Sabe, é com carinho. É mostrar que você tem algo diferente e atrativo. Você acha mesmo que o paciente só vai por causa do bolo? Mas nem nunca. Gente, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. É você ter algo atrativo que você ofereça ali no seu consultório, na sua clínica, na sua sala, para que você comece a criar ali uma consciência, né, dos dias de atendimento e falar que a sua agenda está bloqueada. Que você tem datas fixas, porque os dias de atendimento, você prepara ali um café especial, um dia especial para receber esse paciente, para que você consiga ter mais tempo, mais cuidado para ouvir esse paciente. Olha para vocês verem, aqui no espaço nós temos datas fixas de atendimento. E eu também tenho a minha depilação a laser. E o que eu fazia? São pacientes diferentes, tá? Então, por exemplo, assim, tem a sala aqui de atendimento do laser e tem a sala de atendimento dos procedimentos de harmonização. O que acontecia? Eu não tinha tempo para conversar e sentar, eu via que estava muito corrido, né? Era paciente aqui, era paciente lá. Então, o que eu fiz? Eu deixei uma data somente para atender esses pacientes do meu laser e uma data somente para atender os pacientes de harmonização, que são pacientes distintos, tá? São pacientes diferentes. Então, esse paciente de harmonização, para eu conseguir sentar com ele, comer um bolinho, sabe? Para conseguir ter essa conexão com o paciente. Porque eu não olho para esse paciente só como um saquinho de dinheiro. Porque se eu estivesse fazendo isso de fato, eu não estaria faturando tão alto todos os meses. Porque o paciente de alto valor, ele percebe. Então, fechar a agenda é uma das estratégias. Mas existe todo um processo de intencionalidade para você por trás disso.
Porque se fosse assim, fechar só a agenda e faturar alto, tava bom demais para ser verdade, né? Aí milagre não existe. É isso.